Se o universo é tão grande e antigo, então onde está todo mundo? Essa é uma pergunta que parece simples, mas ela deu origem a uma das maiores investigações científicas da história. No ano de 1950, um dos maiores físicos do século XX estava almoçando com 3 colegas. A conversa era completamente descontraída, e um deles comentava sobre uma reportagem e uma charge publicada na imprensa sobre discos voadores. Na época, esse assunto despertava a curiosidade de muita gente. Eles conversaram por alguns instantes, até que Fermi interrompe a conversa, olha para os seus colegas e faz uma pergunta que atravessaria gerações. Onde está todo mundo? Naquele momento, Fermi não estava perguntando sobre discos voadores. Ele estava perguntando sobre algo muito maior. Se o universo é tão grande e tão antigo, por que não encontramos nenhuma outra civilização? Foi dessa simples pergunta que nasceu o paradoxo de Fermi. Mas por que essa pergunta se tornou tão importante? Ela coloca frente a frente 2 fatores que parecem incompatíveis. O primeiro é que o nosso universo ele é tão gigantesco. Só em nossa galáxia existem centenas de bilhões de estrelas. Hoje sabemos que muitas delas existem planetas. E muitos desses planetas estão na chamada zona habitável, ou seja, fica na região onde a vida, como conhecemos, poderia existir. Além disso, o universo tem 13,8 bilhões de anos, tempo suficiente para que outra civilização inteligente, muito mais antiga que a humanidade, pudesse surgir, e teoricamente desenvolvido tecnologias capazes de explorar a galáxia. Mas ainda existe um segundo fato. Depois de décadas de buscas realizadas por projetos como o SET e de telescópios cada vez mais avançados, nunca encontramos nenhuma evidência definitiva de outra civilização inteligente. Nenhuma transmissão confirmada, nenhuma sonda confirmada, nenhuma mega estrutura alienígena confirmada. Apenas o silêncio. E é justamente essa aparente contradição que forma o paradoxo de Fermi. Se a vida inteligente parece relativamente comum, por que o universo parece completamente vazio? E ao longo das últimas décadas, cientistas criaram diversas hipóteses para responder essa pergunta. E de uma maneira geral, elas podem ser agrupadas em 3 grandes possibilidades. A primeira é que talvez civilizações inteligentes sejam extremamente raras. Talvez a Terra seja um acaso, ou talvez exista algum tipo de barreira evolutiva, conhecida como o grande filtro, que impeça a maioria das espécies de sobreviver tempo suficiente para alcançar as estrelas. A segunda possibilidade é que talvez essas civilizações realmente existam, mas sejamos incapazes de detectá-las. As distâncias entre as estrelas são gigantescas e os sinais podem demorar milhares de anos para viajar pelo espaço. Ou talvez elas utilizam tecnologias de comunicação totalmente diferentes das nossas. Existe ainda uma hipótese conhecida como a Floresta Negra. Nela, civilizações avançadas permanecem em silêncio com medo de revelar sua posição e serem destruídas por outras civilizações. Existe também uma terceira possibilidade. Elas talvez já tenham nos encontrado, mas preferiram não interferir. Essa hipótese ficou conhecida como a hipótese do zoológico, que sugere que civilizações avançadas observam a humanidade à distância, assim como nós observamos os animais em uma reserva natural. Outra possibilidade ainda mais recente propõe que civilizações extremamente inteligentes enviaram sondas com inteligência artificial para explorar a galáxia de uma forma silenciosa. Você percebe como a única pergunta abriu caminho para diversas probabilidades mais de 70 anos depois? Ainda não sabemos qual dessas hipóteses está correta, mas existe uma que leva essa história para um caminho ainda muito mais sombrio. Uma hipótese que sugere que o universo está em silêncio porque alguém garante que ele permaneça assim. Essa hipótese ficou conhecida como a hipótese de Berserk. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal para não perder o próximo vídeo. Um grande abraço e até a próxima.